Palavra de Deus para nós, palavra de Deus para a família. Olha o texto: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita, e nisso ninguém será tratado com parcialidade. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Paulo, logo no texto anterior a esse, estava falando para as esposas, para os maridos, para os filhos, para os pais, para os servos, para os patrões. E ele fecha essa fala dele, que ele está dando para a família, para casa, ele fecha com esse texto: tudo o que fizerem, façam. Façam de todo o coração e façam para o Senhor e não para as pessoas. Façam. O início do capítulo 3, Paulo começa dizendo que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a natureza de Deus. E aí no versículo 5 desse mesmo capítulo, Paulo diz assim: portanto, ou seja, já que você é de Deus, por causa de você ser de Deus, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Faça o mal que mora em você perder força. Por quê? Porque você é de Deus. Então, a sequência do pensamento de Paulo nesse texto é a seguinte: número 1, você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura, você é filho de Deus, você é da luz, é isso que você é. Paulo não está colocando um se, ele está fazendo uma afirmação. Porque normalmente, o que a religião faz? A religião, para manipular você para fazer a coisa certa, e registra, a religião está muito bem intencionada. Toda religião, inclusive a nossa. O anseio da religião é controlar as massas, porque as massas soltas fazem besteira demais. Autodestruição na certa. Esse é o principal papel da religião na história da humanidade. E o que a religião faz? Para ajudar você a não errar, a religião diz assim: se você é do bem, faça isso. Se você é do bem, faça aquilo. Se você é do bem, faça aquilo outro. Colocando em você a dúvida de se você é de Deus realmente, e te dando a responsabilidade de provar que você é de Deus. E no geral, você não dá conta de provar, e aí você começa a duvidar que você é de Deus. Paulo não segue esse caminho. Paulo não segue o caminho da religião. Paulo não diz se você é. Paulo diz você é. Vocês são de Deus, vocês nasceram de novo, é isso que vocês são. Vocês são uma nova criatura. E porque vocês são de Deus, dá o próximo passo, segue em frente. Faça morrer a natureza carnal que mora em você. Tem um impulso carnal morando em você. Quando Jesus foi batizado, em Mateus capítulo 3, Deus disse para ele assim: você é meu filho amado e eu tenho prazer em você. Quando Jesus chegou no deserto, no capítulo 4 de Mateus, Satanás falou: se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Deus diz: você é filho. Satanás diz: se você é filho. Então o sim não é de Deus, o sim é do outro lado. A verdade é: você é de Deus. Você aceitou a Jesus como seu Salvador. Você creu no sacrifício da cruz. Você aceitou a graça de Deus. Isso te salvou. Não, isso não vai te salvar, isso te salvou. E aí Paulo diz: considerando que você é de Deus, agora está na hora de tomar uma postura, de agir à altura de quem você é.
Por exemplo, uma criança que nasce na raça humana, ele não vai ser humano quando crescer, ele é humano quando nasce, ele já é um de nós. Mas os pais, por saberem que eles são humanos, vai ensiná-los coisa de humano, porque eles não nascem fazendo coisa de humano. Eu não sei se vocês sabem, esses seres humanos pequenininhos, eles fazem cocô no lugar que eles dormem, acredita? Isso não é coisa de gente, não é que não é? Se você encontrar um adulto que faz cocô no mesmo lugar que dorme, você vai chamar ele de porco e falar: você é humano ou é porco, criatura? Mas nós toleramos isso de uns humanozinhos menores, e nós vamos ensinar eles: você é humano, você não é um animal irracional, você vai agir assim, 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 porque você é isso que Paulo está fazendo. Capítulo 3 da Epístola aos Colossenses, Paulo diz: você é filho de Deus. Que tal começar a agir à altura disso? Mas Paulo tem uns impulsos aqui, tem umas vontades aqui, tem uns desejos aqui. Paulo diz: faça esses desejos morrerem. Essa é a sequência do pensamento paulino. Primeiro, ele afirma: você é filho de Deus. Segundo, ele diz: porque você é de Deus, não pode viver de qualquer jeito. Assim como a mamãe fala para a criança, quando ela aprende a comer, que ela enfia a mão na comida e passa no rosto e na boca e no corpo todo. A mãe vai treinando e falando: não, isso aí os humanos não fazem. Precisa treinar, porque você é humano. A mãe não questiona se o menino é ou não é humano. Ele é humano, por isso não dá para comer daquele jeito. E dependendo da cultura onde essa criança nasceu, ele vai aprender a usar garfo e faca na hora de comer, porque é isso que os humanos fazem. Paulo, na evolução do pensamento dele: você é de Deus, você precisa agir como filho de Deus, você precisa parar de viver como o mundo vive, porque o mundo não anda com Deus, você anda, tem que agir diferente. A sequência do pensamento é Paulo pegar essa ideia e aplicar na família. Ele diz: portanto, já que você é filho de Deus, e já que você precisa agir à altura, deixa eu dizer como é que os pais devem agir, como é que as mães devem agir, como é que os filhos devem agir, como é que os maridos devem agir, como é que as esposas devem agir, como é que os funcionários que trabalham naquela casa devem agir, como é que os patrões que cuidam dos empregados devem agir. Todo mundo entendeu tudo? Beleza. Agora Paulo diz: vou resumir. E o resumo de Paulo é: façam. Façam. Essa palavra é muito importante. E esse faça ganha duas direções: faça de coração e faça para Deus. Quando Paulo diz faça, ele está chamando a nossa atenção para uma coisa muito importante que as famílias não entendem, irmãos. Toda vez que você ouvir a palavra passionalidade, você está falando de coisa de família. Embora exista passionalidade fora da família. Você pode ter passionalidade, por exemplo, com o namorado, pode ter passionalidade com o patrão, pode ter passionalidade com o colega de trabalho. Passionalidade tem a ver com a sua relação com aquela pessoa, é movido por muitas emoções. Então, quando tem muitas emoções na relação, a gente diz que tem passionalidade. É daí que vem a ideia conhecida como crime passional. O que é um crime passional? A pessoa não premeditou o crime, ela fez no calor da emoção, no calor do impulso. Então, na família tem muita passionalidade. Aliás, tudo que você fala em casa, o povo leva para o lado do passional. Você fala assim: eu não quero comer. Aí o outro diz: está fazendo pirraça por quê? E o outro responde: então eu sou obrigado a comer?
Não, não é obrigado a comer, mas não precisa ficar fazendo esse papel de criança. Mas criança é você que não respeita, que eu não quero comer. Gente, era só comida que estava na mesa e vira aquela confusão. Por que virou uma confusão? Passionalidade. Na relação passional, Paulo usou uma palavra: faça. Paulo está dizendo que quando Deus dá comando para o marido ser marido, para a esposa ser esposa, para o filho ser filho, para o pai ser pai, para a mãe ser mãe, para o funcionário ser funcionário, para o patrão ser patrão, quando Deus dá comando, Deus não colocou na equação como eles estão se sentindo. Por que Deus não colocou como eles estão se sentindo? Porque não importa. Eu sei que a gente aprendeu a achar que importa, mas não importa, irmãos, não importa. Por isso Paulo diz: faça. A nossa cultura complicou as águas nesse negócio, porque a nossa cultura aprendeu a pensar que é falsidade se eu tratar alguém mal quando eu estou com raiva. Se eu tratar alguém bem, aliás. Se eu trato uma pessoa muito bem, mas na verdade eu estou com muita raiva, a nossa cultura aprendeu a chamar isso de falsidade. Sabia? É falso. Você está sendo falso. Mas não, você não está sendo falso. Paulo manda você ignorar a sensação e faça. Faça. O que como marido você tem que fazer? Faça. Mas eu não estou me sentindo bem, não importa. Faça. Qual é o seu papel de esposa? Faça. Mas eu não estou com vontade de fazer, não importa, faça. Aliás, um padrão que a gente precisa aprender é que o amor é muito mais um verbo do que um sentimento. Mas nós aprendemos a pensar que o amor é um sentimento. E toda vez que uma pessoa diz que ama a outra, ela está falando de uma sensação que ela tem. Eu te amo. O que ela quer dizer quando ela fala eu te amo é: eu tenho sensações de carinho por você e me faz bem emocionalmente estar perto de você. É isso que significa quando a gente diz que ama a pessoa. Mas quando a Bíblia fala de amor, ela não está falando disso. Quando a Bíblia fala de amor, ela está falando de ação, de verbo. Amor na Bíblia é fazer o bem para o outro, porque ele precisa do bem que eu posso fazer. Esse amor que quer o bem do outro evolui para alianças. E quando eu tenho aliança com o outro, eu não só posso, quero, que é o amor, na aliança, eu sou obrigado a fazer o bem para o outro, porque eu tenho uma aliança com ele. Pessoas que se amam, elas se aliançam para se comprometerem de amar, de fazer o bem. É nessa base que a família, do ponto de vista de Deus, devia estar enraizada. Mas qual é a base que a família está enraizada? Passionalidade, emoção. E por isso, irmãos, as famílias é uma verdadeira confusão. Por quê? Porque não tem aquele tal do amor. Ele passa toda semana, ele muda. O amor dura até a TPM. Ou até o marido ser humilhado no emprego e sair de lá cuspindo marimbondos e ir para casa. Acabou o amor. Ou até surgir um ponto de desconfiança e ele está movido de ciúme, sem ter informação nenhuma, mas a dor emocional dele é tão grande que o amor acaba. Ou quando o tédio, a mesmice da relação faz com que o carinho, o afeto e o prazer de estar junto acaba. No mundo da Bíblia, irmãos, o amor jamais acaba, porque o amor se baseia em mim e não no que o outro faz por mim. Sabe o que faz o amor bíblico acontecer? Quem eu sou. Eu vou tirar isso de mim e de você e vou colocar em Deus, porque em Deus fica mais fácil de você entender. Sabe por que Deus te ama? Porque Ele é assim. Pastor, e se eu andar pelo caminho mal? Deus te ama. E se eu fizer muita besteira? Deus te ama.
E se eu errar feio, Deus te ama. E se eu xingar Ele, Ele te ama. Deus nunca te amou porque você fez isso ou fez aquilo, ou deixou de fazer isso ou deixou de fazer aquilo. Deus ama você por causa de quem Deus é. Está nele, é da natureza dele. Por isso, o apóstolo João, tentando expressar essa ideia de forma simples, João disse: Deus é amor. Desse amor divino é que flui o dom humano de amar. Sabe quando você ama alguém, devia ser a mesma coisa. Por que eu amo você? Porque eu quero amar. Porque eu posso amar. Porque eu decidi ter um compromisso com você. Aí desse amor que eu quero amar, surge uma outra palavra: aliança. Eu me aliancei. Dentro da família, irmãos, existe uma aliança. Aliança familiar. O pai, a mãe, os filhos, esses relacionamentos. Pastor, mas lá em casa não tem pai, mas deve ter uma mãe e os filhos. Não, não tem mãe, só tem irmãos. Então esses irmãos é a família. Esse núcleo familiar, que é um sistema onde um cuida do outro, tem ou de forma explícita, através de uma certidão de casamento, ou de forma implícita, através do compromisso que eles têm um para com o outro, tem uma aliança. Nessa aliança tem uma promessa, um comprometimento uns com os outros, de cuidar uns dos outros. Sabe quando alguém fala assim: eu não suporto fulano, mas é meu irmão, tem que cuidar dele, então vamos lá, vamos cuidar do meu irmão, porque é meu irmão. Sabe o que ele está expressando? Ele está expressando a base da aliança. Aliança implica que eu tenho um compromisso com o outro, independente de como eu esteja me sentindo. Eu estou me sentindo muito bem em relação a fulano, estou todo apaixonado por ele hoje, então eu tenho uma aliança. Não, hoje eu estou com nojo, hoje eu estou chateado. Às vezes eu estou com nojo porque ele fez uma coisa nojenta. Às vezes não, eu estou com nojo porque eu acordei nojento hoje. Você sabe que isso acontece com seres humanos. Às vezes a gente está de mal com o outro porque o outro fez alguma coisa ruim com a gente. Às vezes não, a gente está de mal com o outro porque a gente fez alguma coisa com a gente. A gente é que está ruim mesmo, e a gente projeta que eu não estou bem no outro. É nesse cenário do façam que Paulo nos diz a mágica do fazer. Paulo nos diz qual é o segredo para viver em família. O segredo para quando eu for fazer, eu esquecer como é que eu estou me sentindo. E aí ele dá o façam em dois caminhos. Façam de coração. O coração aqui é uma referência do espírito. O coração aqui é uma referência de não é a alma. O coração aqui fala de seu verdadeiro ser, da sua verdadeira natureza. Por que você vai fazer? Faça de coração. Faça por causa de quem você é. Quando um marido me perguntou se ele estava certo, ele não devia ter feito essa pergunta para mim, mas ele fez. Ele estava muito chateado, porque durante uma semana inteira, a mulher dele, possivelmente estava de TPM, ou tinha brigado com a mãe, ou com a melhor amiga, alguma coisa assim. A mulher dele ignorou ele a semana toda. A semana toda, de cara virada, não falava com ele. Ele perguntava as coisas, ela fingia que não ouviu, ignorava e saía. Ele tentava chegar perto, ela arrumava alguma coisa e saía, não respondia as perguntas. Ela estava ignorando ele e rejeitando, e na interpretação dele, propositadamente. Semana inteira assim. No sábado, era dia de feira. Ele já estava sentado, aguardando que ela o rejeitasse. E aí ela chegou toda sorridente, trazendo as duas crianças com ela, e rindo, e deu um beijo, e falou: amor, dá dinheiro para a feira. Ele contou para mim: pastor, fechei a cara para ela, olhei,
virei, levantei e saí, e fui para o banheiro, ignorei completamente. E aí ele fez a pergunta: pastor, você não acha que eu estou certo? A pessoa passa a semana inteira me rejeitando, aí no dia da feira vem pedir dinheiro, sorrindo. Você não acha que eu estou certo, pastor? Não, meu filho, você não está certo. Por que não estou certo? Porque você está reagindo emocionalmente. Paulo disse: faça, não sinta, faça. Faça o que é seu papel fazer. Você não é o marido? Sou. Não é o pai? Sou. Não é o provedor da casa? Sou. Não é você que põe dinheiro dentro de casa? Sou. A sua mulher tem dinheiro de onde mais para comprar a comida da família? De lugar nenhum, só de você, não é? Tem 2 crianças para ela cuidar e por isso ela não pode trabalhar, não tem renda, é você que sustenta a casa, não é isso? Então, o que muda tudo isso que é verdade, porque a sua alma está doendo? Porque sua mulher te rejeitou? Não muda nada, você ainda é o provedor, ainda é o pai, ainda é o marido, você ainda é. Quem é você? Faça. Faça. Irmãos, isso tem um poder tão grande. Se a gente começar a ignorar o que sente e começar a fazer o que a gente sabe que é nossa obrigação fazer, o sistema funciona. E sabe por que funciona? Porque as questões da alma, as dores emocionais, elas sempre se resolvem. Se não resolver hoje, vai resolver amanhã. Eu não sei, marido, se você já notou, mas aquela TPM da sua mulher passa. Não sei se você percebeu, mas passa. E eu sei que às vezes o marido fica pensando assim: a minha mulher deve ser doida, porque num dia ela parece que vai destruir o mundo de raiva, no outro dia está toda feliz, querendo beijo, abraço, presença, e aí eu não sei se eu consigo chegar perto, porque ontem não estava desse jeito. Mas marido, essas coisas da alma humana passam, mas não é só na alma da mulher que essas coisas acontecem. É claro que na alma da mulher acontece mais vezes, mas marido, isso passa. Mulher, aquele nervoso, aquele sentimento de inferioridade, aquela sensação de ter sido humilhado, aquele sentimento de que você nunca reconhece do seu marido, aquela sensação de raiva dele, isso também passa. E quando passar, ele vai chegar todo sorridente, todo bonzinho. E se você levar a sério demais a sensação que ele estava naquela hora, você vai perder sua família, destruir sua casa. Paulo está dizendo assim: faça. Por quê? Porque as sensações passam. O amor, irmãos, está muito mais para verbo do que para substantivo. Amor está muito mais para como você vai agir com o outro, do que para como você vai se sentir em relação a ele, porque as emoções estão passando o tempo todo. Então a primeira fala de Paulo é: faça de coração, faça por causa de quem você é. Você sabe quem é, seja. Segunda fala de Paulo: faça para o Senhor e não para os homens. Por que fazer para o Senhor? Porque o Senhor mandou. Eu não sei se você sabe, marido, mas o Senhor falou para você amar sua mulher. E no contexto, amar a mulher é fazê-la se sentir amada. Amar a mulher não é uma sensação, é uma ação. E por que você vai amá-la? Porque Deus mandou. Inclusive, eu queria te falar uma coisa: se você amar a sua mulher, ela, na maioria das vezes, se sentirá amada. É claro que em algumas vezes você ama e a pessoa não se sente amada porque ela tem complexos dentro dela. Complexo de rejeição, por exemplo, faz com que você dá amor e a pessoa fica perguntando o que você quer. Você quer o quê? Porque o complexo de rejeição não deixa ela aceitar o amor. Mas se você, marido, obedece a Deus e continua amando, você vai vencê-la pelo cansaço, e uma hora ela acredita que é amada. Uma hora ela vence o complexo de rejeição dela e ela percebe: quer saber, esse homem me ama. E o seu amor vai ser uma ferramenta para salvar essa mulher. Quando Paulo diz: faça para o Senhor e não para os homens,
Paulo está dizendo que é para a gente esquecer o que sente e fazer porque Deus mandou. Eu sei, o povo aí de fora, viciado numa cultura antibíblica, vão te dizer que isso é ser escravo da religião. Mas isso não é ser escravo da religião, não, irmãos. Isso é ser inteligente. Pessoas inteligentes são proativas e não reativas. Pessoas inteligentes não reagem ao que estão sentindo. Pessoas inteligentes agem baseado em estratégia, em inteligência, numa percepção de que o outro tem um padrão e eu preciso entender o outro, numa percepção de que eu faço parte de um sistema e se eu quero me salvar, eu tenho que salvar o sistema. Pastor, para mim acabou, eu vou acabar com a família. E os meninos? Não, os meninos que se danem. Tem certeza? E aí a pessoa faz besteira baseado no impulso, as coisas complicam cada vez mais, daqui a pouco a pessoa está na sarjeta, e aí ela olha para trás e diz assim, um dia eu vivi em família, um dia eu tinha relacionamentos, um dia eu tinha um lugar para voltar, agora não tenho mais. Vai mudar o que agora? Nada. Quando a gente obedece à direção bíblica e abre mão do que a gente sente para fazer o que é certo, a vida anda, a vida evolui, e sabe o que é melhor? As feridas emocionais, elas são tratadas. Aliás, Deus acaba usando o contexto familiar, que muitas vezes foi o lugar que nos feriu, para nos tratar, para nos fazer uma versão melhor da gente mesmo. Eu quero orar por você, fique de pé. Louvor, socorro. A palavra de Deus para você hoje é: faça. Toca em alguém perto de você, aponta para ele e fala: faça. Faça. O que você sente não resolve nada. Nada. Quando, na minha infância, dois jovens que não tinham responsabilidade começavam a namorar, eu vi os adultos dizerem para eles assim: amor não enche barriga não, hein? O que eles queriam dizer com isso? Eles queriam dizer que se eles embarcassem num relacionamento sem responsabilidade, iam passar fome, porque motivados pela paixão, tomariam decisões impulsivas e iam se pegar numa situação complicada, sem alimento para comer. Quando Paulo disse faça, ele estava falando disso. Ele estava falando que seus impulsos, suas emoções não vai resolver a sua vida. Na verdade, vai piorar tudo. Vai piorar muito. Vai trazer desgraças cada vez maior se você passionalizar a relação. Mas e se você resolver fazer o que Deus mandou? Quer saber? Eu duvido do que eu estou sentindo. E eu confio no que Deus falou. Deus falou para eu agir como pai lá em casa. Eu vou agir. Sabe o que Deus vai fazer? Abençoar a sua casa, abençoar você, prosperar, mandar dinheiro, mandar bens, fazer a harmonia andar em casa. Se você disser: Deus mandou eu ser mãe lá em casa, eu vou ser. Eu não estou com vontade não, porque aqueles meninos não merecem, aquele bando de ingrato. Mas o meu Senhor merece, meu Jesus merece. Eu vou fazer por Jesus, porque Jesus falou para fazer, então eu vou fazer. Aí você faz. Sabe o que acontece? Os meninos melhoram.
Não é como você se sente, é o que você faz. O Espírito Santo está te desafiando para salvar a sua família com essa palavra. Faça, faça, faça seu melhor como marido, faça seu melhor como esposa, faça seu melhor como filho, faça seu melhor como pai, faça seu melhor como mãe, faça. Pastor, mas eu não estou vendo o jeito de que a coisa vai melhorar. Não é sua responsabilidade melhorar, sua responsabilidade é faça. Deus cuida do resto. O milagre quem vai fazer é Deus, não é você. A intervenção sobrenatural, consertar a comunicação, melhorar o andamento das coisas, quem vai fazer isso é Deus, não é você. Mas você vai fazer o quê? Você vai fazer o que o seu papel no sistema diz que você tem que fazer. Dentro daquele sistema, quem é você? Eu sou o pai, então seja pai, faça. Não, dentro daquele sistema eu sou a mãe, então seja mãe, faça. Dentro daquele sistema, pastor, eu sou o filho, então seja o filho, faça. Pastor, dentro daquele sistema eu sou o funcionário da empresa, faça, dê seu melhor. Não, pastor, naquele sistema eu sou o patrão, faça, dê seu melhor como patrão. O resto, deixa com Deus que Ele vai fazer a intervenção. Mas se você, embriagado por suas emoções, tomar postura de derramar o que sente, magoando o outro, ferindo o outro, atacando o outro, acusando o outro, cobrando do outro, aterrorizando a vida emocional do outro, fazendo com que o ambiente seja constantemente tóxico. Porque eu não sei se você notou, quando as pessoas em casa não fazem, quando as pessoas em casa derramam suas sensações amarguradas dentro do lar, o lar fica tóxico, fica irrespirável. As pessoas da casa não ficam com vontade de ficar lá, elas querem ficar fora o tempo todo, arranjando alguma coisa para fazer lá fora, porque elas não têm vontade de voltar para casa. O ambiente ficou tóxico. Mas se a casa faz o que foi chamado para fazer, cada um faz, o resultado é o ambiente muda, a intervenção divina na casa acontece. Deus faz intervenções sobrenaturais.